A mesa estava posta como eu sempre fazia. Frango assado simples, mas suculento, vagem da horta e um pão que eu mesma havia assado naquela manhã. Por um instante, quase me pareceram os jantares que costumávamos compartilhar antes de Isadora se casar com a família Monteiro. Mas o silêncio à mesa era pesado e eu sabia que algo estava prestes a se romper. O garfo de Isadora bateu no prato e o som agudo me fez estremecer. Ela nem se deu ao trabalho de baixar a voz. Você tem 24 horas para tirar suas coisas, mãe. Esta casa agora pertence a Adriana Monteiro. Sua mão bateu na mesa com uma firmeza que soou como um martelo. Olhei para ela por cima dos pratos que havia preparado, procurando qualquer vestígio da menininha com quem um dia caminhei até a escola, colada à sua mão, para ela não cair. Em vez disso, vi o maxilar tenso de uma mulher que havia escolhido outra família em vez da sua. Meu peito se apertou, mas não discuti. Palavras só me fariam parecer pequena aos seus olhos, e eu me recusei a lhe dar essa satisfação. Mantive o olhar firme, embora por dentro sentisse as tábuas do assoalho se inclinarem sob mim. A voz da minha filha carregava a certeza de um veredito já decidido. Abaixei as mãos no colo, pressionando os dedos até doerem. Usando o silêncio como escudo, o relógio do meu pai tic-taqueava firmemente na parede, cada movimento do pêndulo contando as horas que eu aparentemente ainda tinha. Quando a refeição terminou, levantei-me sem dizer uma palavra, limpei meu prato e caminhei em direção ao corredor. Os olhos de Isadora me seguiram, mas eu não me virei. No silêncio do meu quarto, o peso de suas palavras me oprimia e peguei o telefone que ainda não conseguia usar. Fechei a porta do quarto atrás de mim, abafando o eco da voz de Isadora. As paredes daquele quarto carregavam minhas lembranças de viuvez, de noites de medo, quando o telhado vazava e eu mesma o remendava com piche comprado a crédito. Ainda sentia o leve cheiro forte da tinta do verão. Raspei a varanda e a cobri com uma nova camada de tinta, determinada a não deixar a casa ruir só porque estava sozinha cuidando dela. Sentei-me na beira da cama, com a colcha que havia costurado anos atrás dobrada cuidadosamente sobre os joelhos. Meu celular repousava na palma da mão, a tela escura à espera. Pensei em Vera, nos vizinhos que poderiam ouvir, nos primos que balançariam a cabeça em sinal de pena, mas a ideia de pronunciar as palavras "minha filha" me expulsou, fez meu peito se apertar. Eu ainda não conseguia dar oxigênio à traição. Em vez disso, pressionei o telefone contra o coração como se o próprio silêncio pudesse me proteger. Minha mente voltou ao inverno após a morte do meu marido. Quando entrei no banco com os braços trêmulos e implorei por um prazo para a hipoteca, eles não me deram nenhum. Então, aceitei um segundo emprego no refeitório da escola, enrolando talheres de madrugada antes de começar meu turno como secretária. 3 anos de trabalho dobrado. 3 anos pagando cada centavo. Foi assim que esta casa sobreviveu. O chão rangia acima de mim enquanto Isadora se movia, talvez ligando para Adriana Monteiro, talvez confirmando minha expulsão. Deitei-me no travesseiro, olhando para o teto que havia arrepintado 2 vezes. Uma casca de ovo macia refletiu o brilho da lâmpada. Minha respiração desacelerou, estabilizou-se. Amanhã eu não levantaria a voz nem imploraria por sua misericórdia. Amanhã eu me prepararia. O sono chegou tarde, mas quando chegou, me levou a uma manhã em que meu silêncio não seria mais fraqueza, mas o início de algo completamente diferente. A luz da manhã penetrava pelas cortinas, trazendo lembranças que eu não conseguia calar. Lembrei-me do dia em que o coração do meu marido falhou na entrada da garagem e de como, de repente, o mundo caiu sobre meus ombros. Isadora tinha apenas 17 anos na época. Seu futuro ainda indefinido, os olhos arregalados de medo de perder tudo de uma vez. Prometi a ela que não a deixaria perder. Trabalhava até altas horas da noite, conciliando a rotina escolar com o segundo emprego.
Mantive-a na casa que ela amava, preparei refeições mesmo que meu corpo implorasse por descanso e vendi o colar de ouro da minha mãe para pagar o primeiro semestre dela no Colégio Montebello. Dizia a mim mesma que era apenas uma joia, mas quando o fecho deixou uma linha vazia na minha palma, parecia que um pedaço do meu próprio passado havia sido penhorado para garantir o dela. Isadora prosperou na escola. Ela estudou contabilidade, usava blazers de lojas de consignação que eu pagava e mandava para casa fotos suas orgulhosamente em pé do lado de fora da biblioteca. No entanto, suas visitas diminuíram. Férias se transformaram em desculpas. Telefonemas se reduziram a mensagens de texto. Quando se formou, seu mundo já parecia ter sido tomado por outra família. A família Monteiro. Adriana Monteiro, refinada e autoritária, já apresentava a Isadora como se fosse sua nora muito antes do casamento. A princípio pensei que fosse gentileza, que Adriana simplesmente preenchesse uma lacuna que eu não conseguia preencher. Mas, com o tempo, percebi como Isadora se inclinava para a riqueza e a influência deles. Como ela corava diante da aprovação de Adriana de um jeito que nunca demonstrava comigo. Eu observava em silêncio, enquanto Adriana oferecia jantares em sua casa de subúrbio no bairro Jardim Paulista, onde a mesa brilhava com talheres que eu jamais poderia comprar. Isadora ria das piadas, copiava seus maneirismos e voltava para casa com histórias que não me incluíam. Minhas palavras de alerta não surtiam efeito. Ela insistia que Adriana só queria o melhor para ela. O que eu não dizia em voz alta era que Adriana também queria outra coisa, moldar a lealdade de Isadora, inseri-la perfeitamente em um mundo onde eu não tinha lugar. E agora, anos depois, aquela semente havia crescido e se transformado no ultimato que ecoava em meus ouvidos. Levantei-me da cama, sentindo o peso de escolhas duras, e me preparei para o som de uma batida que estava prestes a acontecer. No final da manhã, a casa estava silenciosa o suficiente para que eu pudesse ouvir o leve zumbido do trânsito vindo da Rua das Acácias. Estava acordada desde o amanhecer, separando as últimas caixas que havia levado para um depósito alugado na Rua dos Jacarandás, meu sofá, a televisão de tela plana e até a pesada cômoda de carvalho. Eu havia economizado meses para garantir que tudo saísse antes que alguém pudesse reivindicar. As paredes pareciam ainda mais nuas, mas o vazio me transmitia uma estranha calma. O nó se fez firme e confiante. Antes que eu pudesse reagir, a porta da frente se abriu e Adriana Monteiro entrou sem hesitar. Ela usava um casaco sob medida, os saltos estalando contra a madeira, e seus olhos percorriam a sala como se já fosse dona do lugar. Bem, disse ela, cruzando os braços, é menor do que eu lembrava. E este papel de parede, Lúcia, pertence a outro século. Sorriu, como se apenas seu julgamento pudesse desvalorizar a casa. Fiquei parada perto da porta, de braços cruzados, observando-a deslizar pela sala de estar. Ela estendeu a mão para o lugar onde antes ficava o sofá, a mão pairando em descrença. Onde está tudo? Perguntou bruscamente. Peguei o que era meu e respondi com voz firme. Seu olhar se voltou para mim, estreitando os olhos. Você não tinha o direito. Esta casa, esta mobília, agora é toda da Isadora. Você não pode despojá-la só porque está amargurada. Eu não me mexi. Deixei suas palavras caírem uma a uma no silêncio entre nós. Ela não conhecia a história, nem metade dela. Não sabia dos recibos guardados nos meus arquivos, dos extratos com apenas o meu nome, das noites em que eu remendava vazamentos para que a esposa do filho dela sempre tivesse um teto sobre a cabeça quando a visitasse. Adriana se virou para a sala de jantar, sua irritação aumentando à medida que encontrava mais espaços vazios. O eco de seus saltos a seguiu pelo corredor, mas os cômodos vazios contavam sua própria história. O que ela pensava que lhe pertencia, nunca lhe pertenceu. Eu a segui em silêncio, já certa de que aquele confronto era apenas o começo. Depois que Adriana saiu, o silêncio na casa pareceu mais pesado do que suas palavras. Sentei-me à mesa da cozinha, olhando para o pedaço de chão descoberto onde antes ficava meu sofá, e o vazio pressionava meu peito.
A verdade era simples e assustadora. Mesmo que me expulsassem, eu não tinha para onde ir. Minhas economias eram escassas depois de anos pagando contas e bancando o início da vida de Isadora. A ideia de alugar um imóvel no mercado em ascensão da cidade de São Paulo parecia impossível. Vesti meu casaco e caminhei em direção ao Parque do Ibirapuera, esperando que o ar frio clareasse minha mente. As ruas estavam ladeadas por bordos começando a mudar de cor. Suas folhas se acumulavam em montes que farfalhavam sob meus sapatos. Caminhava por essas calçadas há décadas, empurrando Isadora no carrinho, carregando compras, correndo para a casa do trabalho com o jantar pronto. Cada passo me lembrava de que minha vida estava entrelaçada neste bairro tão permanente quanto as rachaduras na calçada. Mas essa permanência agora parecia uma mentira. Imaginei-me guardando tudo num depósito, dormindo no quarto de hóspedes de Vera, reduzida a hóspede na cidade onde construí minha vida. Por um momento, o peso disso quase me dobrou. Imaginei a rendição, a entrega das chaves, a entrega de Isadora e Adriana ao que queriam. Pelo menos assim a luta terminaria. Voltei para casa. A casa estava escura, com a luz do fim de tarde, e subi a escada estreita do sótão quase sem pensar. Poeira grudava nas vigas e caixas cediam nos cantos. Uma caixa estava separada. A letra na tampa estava desbotada, mas ainda era minha. Abri a caixa e encontrei pastas, recibos e um envelope marcado com a letra do meu marido. A visão me acalmou. Meu medo era real, mas também o era o rastro de papel que comprovava cada sacrifício que eu havia feito. Carreguei a caixa escada abaixo com os braços tremendo, não de fraqueza, mas de algo começando a se levantar. Coloquei a caixa na mesa da sala de jantar e limpei uma camada de poeira. Lá dentro estavam os fragmentos de uma vida que eu lutara para manter intacta. Garantias de eletrodomésticos há muito substituídos, pilhas de recibos de conserto, extratos bancários amarelados. Mas, no fundo da pilha, sobre pastas amarradas com elásticos rachados pelo tempo, havia documentos que eu não tocava há anos. O primeiro era a escritura de transferência de décadas atrás, com o nome do meu marido e o meu. Tracei a tinta com o dedo, lembrando-me do dia em que assinamos no cartório do 7º Ofício de São Paulo, orgulhosos e nervosas, sentindo como se finalmente estivéssemos pisando em nosso próprio território. Em seguida, vieram os recibos de telhas, a troca da fornalha e uma fatura de encanador escrita à minha mão com a nota fiscal paga integralmente. Cada página era um lembrete do dinheiro que eu havia investido nesta casa depois que ele se foi. No fundo, havia um envelope endereçado a mim, com a caligrafia cuidadosa do meu sogro. Minhas mãos tremiam quando tirei a carta, datada pouco antes de sua morte. Era uma declaração autenticada em cartório, afirmando seu desejo de que a casa permanecesse em meu nome para proteger Isadora e garantir sua segurança. Ele compreendera melhor do que ninguém a fragilidade da vida e o peso que ela deixava para trás. Pressionei o papel contra a mesa sem fôlego. Durante anos, acreditei estar sozinha na defesa daquele lugar. Agora, mesmo do túmulo, havia a prova de que alguém estivera ao meu lado. Peguei o telefone e liguei para Vera. Sua voz, rápida e firme como sempre, foi uma tábua de salvação. Contei a ela sobre a carta, as escrituras, os recibos. Ela ouviu sem interromper e disse que iria ao cartório do 7º Ofício de São Paulo pela manhã para obter os registros oficiais. Mantenha tudo em segurança, disse. Se o que você tem é válido, eles não podem simplesmente te descartar. Depois de desligar, empilhei cuidadosamente os papéis de volta na caixa, minhas mãos mais firmes do que nunca, e as sombras no quarto não me sufocavam mais. Pela primeira vez desde que as palavras de Isadora me atingiram, senti o início de um caminho a seguir. Na manhã seguinte, sentei-me à mesa da cozinha com a caixa de papéis aberta à minha frente. O relógio tic-taqueava alto demais na parede. Quando o telefone finalmente tocou, quase o deixei cair. A voz de Vera soava clara, mas contida, e eu fui até a secretaria. Ela disse:
A escritura ainda está em seu nome, Lúcia. Nunca foi transferida legalmente. Esta propriedade pertence a você e a mais ninguém. Pressionei a mão contra a mesa para me firmar. O alívio me inundou primeiro, mas logo foi substituído por uma onda de raiva tão forte que fez minha garganta arder. Toda a conversa sobre o despejo da suposta propriedade de Adriana não passara de conversa fiada. O ultimato de Isadora, a entrada presunçosa de Adriana, tudo construído sobre mentiras. Eles tinham que saber, sussurrei. Isadora devia saber, ou se deixou levar pelo que era conveniente. Vera respondeu gentilmente. Mas a lei é clara. Você detém o título. Se tentarem expulsá-la, você tem todo o direito de revidar. Fechei os olhos. O peso dos anos me oprimia. Minha filha havia sido manipulada. Sim, mas ela também havia escolhido se opor a mim. A influência de Adriana explicava parte disso, mas o silêncio de Isadora explicava o resto. Ela não me defendeu porque não via mais aquela casa como minha. O telefone pesava na minha mão enquanto Vera delineava os próximos passos: preencher uma declaração juramentada, obter cópias autenticadas da escritura e documentar todos os reparos e pagamentos que eu havia feito. Minhas anotações e recibos não apenas comprovariam a propriedade, mas também provariam que eu havia mantido a casa viva. Quando desliguei, levantei-me e juntei os papéis em pilhas organizadas. Coloquei-os em pastas com uma precisão que me tranquilizou. Meio alívio, meio fúria, era o que vivia em mim agora. Alívio por a fundação ser minha, fúria por minha própria filha ter tentado arrancá-la. Coloquei as pastas na minha bolsa e as deixei perto da porta. A casa estava silenciosa, mas eu já podia ouvir o eco de um confronto que se aproximava. No final da tarde, a entrada da garagem se encheu com o som de uma porta de carro batendo. Fiquei parada no corredor, com uma pasta de papéis embaixo do braço, observando através da cortina de renda Isadora e Adriana saírem com caixas empilhadas. O rosto de Isadora estava tenso de determinação. Adriana se portava com o ar de alguém que chega para buscar o que já possuía. Dessa vez, não bateram. Caminharam direto para a varanda. Mas hesitaram ao ver o aviso colado na porta da frente. Um documento carimbado do cartório do 7º Ofício de São Paulo, preparado com orientação de Vera, declarando uma ação judicial pendente para reafirmar minha propriedade. Adriana inclinou-se para frente, lendo em voz alta, com a voz áspera mas instável. Arquivado por Lúcia Vale, detentora do título de alma. Suas bochechas ficaram vermelhas. Ela se voltou para Isadora. Isso é bobagem. Ela está blefando, disse, mas as mãos de Isadora tremiam ao redor da caixa que carregava. Ela examinou a página repetidamente, a pele empalidecendo. Pela primeira vez, sua confiança vacilou. Vizinhos começaram a se reunir na calçada. O senhor Tavares, da casa ao lado, a senhora Lemos, do outro lado da rua, atraídos pelas vozes alteradas. Seus olhos se desviaram da indignação gaguejante de Adriana para minha postura firme na porta. Você se envergonhou. Adriana me retrucou, a voz ecoando mais longe do que pretendia. Arrastando papéis para isso, exibindo-os em público. Dei um passo à frente e retirei o aviso da porta, segurando-o contra o peito. Eu não ostentei nada, disse calmamente. Protegi o que era meu. Isadora baixou o olhar, a caixa escorregando levemente em seus braços. Ela não olhou para mim, mas para os vizinhos que a observavam, seus rostos um espelho de julgamento do qual não conseguia escapar. Adriana sibilou algo baixinho e agarrou o braço de Isadora, puxando-a de volta para o carro. As caixas foram empurradas para dentro em silêncio. Fiquei na varanda, com o aviso ainda quente na mão enquanto o carro dava marcha ré apressadamente para sair da garagem. Os vizinhos se demoravam, acenando discretamente, mas de forma clara, e a casa atrás de mim pareceu respirar pela primeira vez em anos. Era pouco depois do anoitecer quando ouvi a batida, mais suave do que a de Adriana jamais havia sido.
Abri a porta e encontrei Isadora sozinha, com os ombros curvados, o olhar me percorrendo como se temesse que alguém a visse ali. Ela entrou sem esperar convite, largando a bolsa com as mãos trêmulas. "Mãe", começou em voz baixa. Eu não sabia que chegaria a esse ponto. Fiquei em silêncio, deixando-a falar. Ela parecia mais jovem naquele momento, mas também mais frágil, como se o peso das promessas de Adriana a tivesse esvaziada. Ela hesitou, mas depois continuou. Ela me disse que se você desistisse da casa, garantiria que fôssemos cuidadas, que eu teria apoio, contatos, dinheiro quando precisasse. Disse que você não precisava mais deste lugar, que seria egoísmo se agarrar a ele. Suas palavras soaram pesadas, mas eu mantive os braços cruzados, equilibrando-me contra a força da lembrança de todas as noites em que trabalhei para manter este teto sobre a cabeça dela. Dos sacrifícios que ela havia esquecido ou escolhido não ver, então você a escolheu em vez de mim. Eu disse suavemente. Os olhos de Isadora se encheram de lágrimas, mas ela não negou. Eu pensei que era o único caminho a seguir. Eu pensei que você entenderia. Balancei a cabeça lentamente. Compreender não é o mesmo que se render, e eu não entregarei aquilo pelo qual sangrei para proteger. Por um longo momento ela ficou ali, dividida entre a vergonha e a teimosia. Então ergueu a bolsa novamente, com a boca apertada, e caminhou até a porta. Não olhou para trás. O silêncio que deixou foi mais frio do que qualquer discussão, mas me preparou para o que viria a seguir. Semanas depois, a casa não parecia mais um refúgio, mas um campo de batalha marcado por palavras que eu não conseguia apagar. Caminhei por cada cômodo uma última vez, tocando as paredes que eu havia pintado, os pisos que eu havia restaurado. Sabia que a casa já havia me dado tudo o que podia. Era minha, sim, mas também carregava memórias que me oprimiam como pesos que eu não queria mais carregar. Com a orientação de Adriana, coloquei-a à venda, não por derrota, mas por escolha. Os compradores eram um jovem casal, começando seu primeiro capítulo, e sua empolgação refletia a esperança que eu um dia sentira. Quando assinei os papéis no cartório, minha mão estava firme. Desta vez, fui eu quem decidiu o que ficava e o que terminava. Usei a venda para comprar um apartamento modesto no condomínio Bosque das Flores, a uma curta distância de carro do Parque do Ibirapuera. As janelas se abriram para a água e o céu, e pela primeira vez em anos, respirei sem me preparar para o próximo golpe. Arrumei meus móveis cuidadosamente, cada peça uma lembrança do que havia lutado para manter, não do que quase fora roubado. Sobre a lareira, coloquei uma única chave de latão da antiga casa. Amarrei uma fita em volta dela e a rotulei com uma palavra: limites. Não era um símbolo de perda, mas um marcador da linha que finalmente havia traçado. A influência de Adriana diminuiu rapidamente após a humilhação pública, e Isadora foi deixada para viver com a distância que havia escolhido. Eu não poderia consertar o que ela havia quebrado, mas eu podia me proteger disso. Ao fechar a porta da minha nova casa, com a chave quente na palma da mão, senti a força silenciosa de uma mulher que havia escolhido a paz em seus próprios termos.